Fala galera, quem está falando aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai falar sobre ciência, valores e tecnologia. Chegamos ao mês de agosto de 2020 e todo mundo está ligado que desde a segunda semana do mês de março nós estamos passando pela pandemia da Covid-19. Para piorar tudo, enquanto não ficar pronta uma vacina, a gente não consegue ter a mínima noção de quando a situação no país vai melhorar. Explico o porquê disso. O primeiro óbito por Covid-19 no Brasil data do dia 17 de março. Segundo o Ministério da Saúde, nesta data, havia apenas 291 casos confirmados no país. Hoje, 6 de agosto, o dia que estou gravando este vídeo, faz exatamente 142 dias da notificação da primeira morte. E os números da pandemia são assustadores. Ao todo, são mais de 2.800.000 pessoas infectadas até então e mais de 97.000 mortes. Se a gente pegar a calculadora e fizer uma média diária, desconsiderando, obviamente, as variações de notificações, vamos ter os seguintes números: 19.718 novos casos por dia e 683 mortes por dia. A título de comparação, é como se no Brasil a cada dia caísse 3 Boeing 737, o avião comercial mais vendido no mundo. Para irmos mais além, aqui no estado do Rio de Janeiro, de onde falo, o número de mortes já ultrapassou a casa dos 10.000. Sozinho, o estado fluminense tem mais mortes que países como Bélgica, Chile, África do Sul, Alemanha, Canadá, Holanda e até mesmo a China, local onde a doença foi identificada inicialmente. Mas talvez você deva estar se perguntando aí, por que você está falando tudo isso, Lucas? Vou explicar para você. Desde o início da pandemia, vemos crescer no Brasil um forte sentimento negacionista em relação à ciência. Por exemplo, 1. Pessoas negando a eficácia do método preventivo do distanciamento social e da quarentena. Com toda certeza, você já vê nas redes sociais um monte de gente furando a quarentena para curtir uma festinha. 2. Pessoas defendendo a utilização de um remédio que pesquisas científicas já comprovaram que não possui eficácia no tratamento da Covid-19. 3. Pessoas questionando o risco e a gravidade da doença, dizendo que é só uma gripezinha e que não mata quase ninguém, a não ser quem tem comorbidades anteriores. Inclusive, este último exemplo é simbólico. No início da pandemia, o cientista e divulgador científico brasileiro Átila Yamarino informou que havia uma pesquisa que projetava cerca de 1 milhão de mortes no país, caso não se adotasse nenhuma medida preventiva. Hoje, 5 meses depois do início da pandemia, negacionistas da ciência realizam diversos ataques nas redes sociais contra o cientista por conta de termos apenas, com muitas aspas, 100.000 mortos. O grande argumento dessa galera é a de que estão utilizando a ciência com um intuito único e exclusivamente político e que deve-se buscar uma ciência neutra, sem tons partidários. O que eles mal sabem, ou fingem não saber, é que a ciência não é um saber neutro, desinteressado, puramente intelectual, à margem do questionamento social e político. Como não estou aqui para acusar ninguém, mas sim transmitir e disseminar o conhecimento, vamos levar em consideração que eles não sabem então. É aí que entramos na discussão sobre senso comum versus ciência. Para explicar isso, podemos pensar que o senso comum permite a gente saber que uma determinada planta pode ter eficácia no tratamento de uma doença. No entanto, não será capaz de nos dizer quais as propriedades dela, qual dosagem é a mais eficaz e quais são os possíveis efeitos e riscos da sua utilização. Isso só a ciência, através de pesquisas e experimentações, vai poder nos dizer. Sobre ciência e senso comum, podemos entender que há uma contraposição na relação de uma subjetividade versus objetividade, onde o senso comum costuma se basear na subjetividade, ou seja, no ponto de vista de cada um dos indivíduos, o que pode, por sua vez, levar a interpretações condicionadas por sentimentos. Já a ciência se pauta na objetividade, ou seja, ela busca um conhecimento imparcial, não influenciado por sentimentos particulares. Outra contraposição também encontrada
está na ideia da particularidade versus a generalidade. Enquanto senso comum geralmente é fruto de um pensamento particular, de dados observados a partir de uma escolha baseada em critérios e conhecimentos específicos, a ciência se baseia em um pensamento universal e geral, para todos os casos que possuam características semelhantes. Isto ocorre porque a ciência utiliza de um método sistemático para chegar às suas conclusões. Já o senso comum, não. E aproveitando essa deixa, vamos falar um pouquinho sobre esse método sistemático, que também chamamos de método científico. Ele surgiu na Idade Moderna, após o período conhecido como Renascimento Cultural, quando o homem passou a buscar o uso da razão para explicar as coisas que aconteciam no seu cotidiano. A ciência moderna surgia na busca de um método confiável, seguro e geral que fosse capaz de explicar as relações universais entre os fenômenos e as ações da natureza. Com o passar da modernidade, a ciência natural se fragmentou e se transformou para outras áreas de conhecimento. Por exemplo, hoje temos os campos das ciências exatas, biológicas, humanas, linguísticas, entre outras. Por sua vez, elas se dividem em suas sub-áreas. É importante ressaltar aqui que cada uma dessas ciências possui um procedimento específico de pesquisa, mas que todos respeitam uma base geral científica. O que eu quero dizer é que cada ciência possui um método específico de chegar às conclusões desejadas. Um profissional das ciências exatas não pratica a ciência da mesma forma que um profissional das ciências biológicas, pois as duas são áreas distintas. No entanto, os dois devem seguir valores universais para a ciência, que são a imparcialidade, neutralidade, a autonomia e sempre estar em busca de produzir um conhecimento voltado para o florescimento da sociedade como um todo. A ciência tem que buscar benefícios para todos, não apenas para uma pequena parcela da sociedade. Isso ocorre por conta da responsabilidade social que ela tem. Essas questões que eu falei agora fazem parte do que podemos chamar da filosofia da ciência, ou seja, da área da ciência que faz com que o cientista busque refletir sobre sua formação, importância e o papel na sociedade. A área que vai fazer com que o cientista perceba que o compromisso da ciência é de produzir conhecimento com fins voltados para a promoção de uma sociedade cada vez mais segura e desenvolvida. Por isso, nesse período pandêmico, é bom termos nas nossas cabeças essas ideias sobre a produção do conhecimento científico. E quando formos buscar informações sobre a pandemia e sobre possíveis tratamentos que venham a surgir, devemos sempre consultar se as mesmas têm comprovações científicas referendadas pelo que chamamos de comunidade científica. Se não, deixa para lá, que o risco de ser fake news é grande e tenho certeza que você não gosta de ser enganado por aí. Mas, antes da gente encerrar esse vídeo, vamos assistir uma reportagem rapidinho aqui sobre a produção de uma das vacinas para a Covid-19. A Rússia está acelerando na corrida pela vacina contra a Covid-19. O país garante que vai aprovar a vacina em 2 semanas e a produção começaria em outubro. Aqui no Brasil, começou hoje a fase final dos testes da vacina chinesa. Como médico, Ivan está acostumado a atualizar a carteira de vacinação, mas a dose dessa manhã foi diferente. A expectativa é grande, né? Eu acho que é um momento que todos esperam, que essas vacinas tenham o efeito esperado. Ivan trabalha na UTI do Instituto Emílio Ribas e é um dos voluntários da Coronavac. Para você saber mais rapidamente se ela é protegida ou não é protegida, você vai dedicar essa estratégia a uma população de risco, porque se nós vacinarmos pessoas que não saem de casa, a gente não vai ter essa exposição e vai demorar muito para ter resultado. Quem é hoje uma das populações de maior risco? População de profissionais da saúde. Essa vacina é composta por 2 doses separadas a cada 15 dias, a segunda dose, dando um reforço que nós chamamos
reforço vacinal. O Instituto Emílio Ribas é um dos 12 centros de pesquisa do país, onde a vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, será testada. Também foram iniciados hoje os testes na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Essa é a fase final, da qual participarão 9.000 voluntários. Serão verificadas a segurança e a eficácia na proteção contra a Covid-19. Profissionais do Hospital das Clínicas foram os primeiros a receber a imunização no último dia 21. A expectativa é que essa etapa seja concluída em outubro. Se aprovada, o governo diz que a vacina poderia ser disponibilizada em janeiro de 2021. Outra vacina que está na última etapa de testes em humanos no Brasil é da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Em São Paulo, o estudo conduzido pela Unifesp teve início em 20 de junho e em pouco mais de um mês, cerca de 1.700 de um total de 2.000 voluntários já tomaram a vacina. Fontes ouvidas pelo Jornal da Tarde disseram que os resultados preliminares são animadores. A terceira vacina com testes autorizados pela Anvisa no Brasil é da Pfizer, que realiza as fases 1, 2 e 3 de forma simultânea. Outra vacina em testes é a russa. O país garantiu que daqui a 2 semanas aprovará sua vacina, com produção prevista para outubro. A substância está sendo desenvolvida pelo Instituto Estatal Gamaleya, que no Brasil procurou os estados de São Paulo e Paraná para oferecer as doses. A falta de informações levanta dúvidas sobre a eficácia. Nós fomos procurados por um intermediário da Gamaleya, mas foi um contato preliminar perguntando se haveria interesse na produção dessa vacina. Obviamente que a resposta é sim, mas ainda nós precisamos ter mais detalhes, quer dizer, não podemos ainda avançar, mesmo porque a vacina ainda não está em estudo clínico. O professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Jorge Calil, considera importante a corrida por uma vacina e defende que o país passe a investir mais em ciência. Seria importante que tivéssemos essas vacinas para que a gente pudesse aliviar essa pressão do sistema público de saúde e, com o tempo, talvez procurar vacinas cada vez melhores. Como você bem pôde ver, a reportagem fala sobre os projetos de vacina mais avançados no mundo, que são a chinesa e a inglesa, ambas passando pela última fase de testes aqui no Brasil. No entanto, nas últimas semanas, a Rússia afirmou que está na última fase de testes e que pretende distribuir em larga escala sua vacina já entre os meses de agosto e outubro. Segundo especialistas da área, o grande problema desta vacina russa é de que até agora não se sabe se os testes exigidos realmente comprovam a eficácia da vacina, visto que o governo do país euroasiático não divulgou os resultados para a comunidade científica referendá-los. Por conta desta situação, criou-se algumas teorias de que, na realidade, os cientistas foram pressionados pelo governo russo para afirmarem, mesmo sem comprovação, que a vacina é eficaz para a prevenção da Covid-19. Baseado nessas informações, se essa teoria se comprovar de fato, podemos dizer que esta pesquisa científica desrespeitou os valores científicos? Se sim, por quê? Sim, podemos, visto que, para uma pesquisa científica ser feita aos moldes corretos, ela deve respeitar a imparcialidade, neutralidade e a autonomia. Mas, Lucas, espera aí, você está me confundindo. Lá no início do vídeo, você falou que a ciência não é um saber neutro. Isso não é paradoxal? De certa forma, é. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o cientista não pode fazer suas pesquisas de maneira descolada da realidade e de sua percepção dela. Ou seja, quando ele inicia uma pesquisa, a faz por conta da sua visão de mundo, do seu interesse, afinidade e conhecimento em relação ao tema trabalhado. Portanto, o interesse científico não é neutro. Porém, durante a pesquisa, o verdadeiro cientista não se deixa levar pelas suas crenças. Ele abandona-as em busca do que pode ser comprovado, ele gostando ou não do resultado encontrado. Daí vem a ideia da imparcialidade e neutralidade dita anteriormente. Como foi colocado desde o início, o verdadeiro soldado da ciência jamais deixa seus interesses pessoais se sobreporem sobre os interesses da coletividade.